Graça e paz, povo abençoado. Segundo vídeo sobre a respeito, congregação, igreja, né? Então, a gente vamos dar uma analisada sobre Paulo. Depois que Jesus, né, vai para a cruz, morre, se nasce o evangelho por gentios. Então, depois, capítulo 9 de Atos, né? A sua primeira missão de Paulo a perseguir os cristãos, onde ele foi nocauteado por Jesus e foi, né, o escolhido ali. Ele já era escolhido há tempo, só que ele não sabia, mas para tudo Deus tem o seu tempo determinado. A gente vai até onde ele quer, depois que ele puxou a rédea, já era. Então ele teve que sofrer por evangelho. Então o que ele plantou, né, ele veio colher. Então isso é comprovado, né? Porque as nossas coisas que a gente estuda nas cartas de Paulo sobre, né, as manifestações das doenças, as coisas que a gente faz, né? São coisas que é manifestada dependendo do que a gente praticou. Então, para tudo, já começa a pagar daqui. Então, sem menos detalhe, então Paulo, né, tem um encontro com Jesus, né, ele é batizado e começa a sua ação, né, pregar o evangelho. Então Paulo começou a pregar o evangelho depois que ele estava estabilizado. Paulo começou, né, necessitava de templo para que reunisse, né, porque o corpo de Jesus é reunido em uma só igreja. A gente vai ver que quando chegar no céu é todo mundo reunido. Então tem que ter uma reunião. Não há corpo, né? Como Paulo fala, que não esteja as peças tudo encaixadas no corpo para ele funcionar certo. Se faltar uma, dá erro. Então Paulo necessitava de ter comunhão com os irmãos. É muito mais fácil, né? De você, pode ser debaixo de uma árvore, de qualquer canto, mas tem que ter uma reunião. Então é mais fácil para você dirigir a palavra, qual era a missão que Jesus fazia? Era ensinar. Então, se ele passasse por um, ele ensinar a palavra, e se fosse por todo, melhor. Assim como, voltando lá em João, né? Ele precisou de um barquinho para subir, para ficar mais alto, para dirigir a palavra para aqueles ouvintes que necessitavam ali ouvir a palavra. Então, se você, por exemplo, eu não sou cristão, não aceito Jesus. Aceito não, que ele já me aceitou, aceito você, a determinação é você reconhecer, né? O, reconhecer que ele é o Salvador e que você está no erro, então você necessita de Jesus, que você é um doente, né? Está no pecado, está doente. Então você reconhece que você tem que, né, tirar o seu fardo, trocar pelo fardo leve. Então o conhecimento de Paulo instruía as igrejas, como assim, mesmo dentro das igrejas, você vai ver Coríntio, que estava necessitando de ensinamento, assim como ele passou por todas as igrejas ali, igreja que estava boa, igreja que estava meio doente. Então, isso era um foco dele em ensinar, e como a missão dele era mais ganhar alma, pregar o evangelho, assim como ele fala que não veio nem para batizar, batizou alguns, coisa que tem hora que ele quase nem lembrava que ele batizou. Então, mas necessitava de um templo para que a palavra fosse dirigida melhor, assim como todas as cartas, epístolas, é dirigida para um local. Se fosse dirigida só para um irmão lá no bichinho, não tinha como chegar em todo mundo para estabilizar na igreja quando estava que nem aquele jovem que estava naquele ato ali
adultério com sua madrasta. Então ele tinha que ter um foco ali para ficar mais fácil de determinar, né, as ordens que as escrituras nos ensinam. Então a gente temos que ter uma congregação, temos que ter uma igreja, porque Jesus vai reunir tudo, não importa quantas, mas importa a qualidade. Importa a qualidade. Se seu líder não estiver lhe ensinando certo, aí agora você tem que ter uma noção da palavra, ou vá em outro que entenda mais da palavra e peça ajuda, se seu, né, se seu pastor, se seu líder, né, está lhe ensinando de forma correta o que está na Escritura, você tem que ter uma visão na Escritura. Por isso que Paulo falou, para não ficar tomando leitinho direto, viver só do ensinamento, qual lhe passa, pode não estar lhe ensinando errado, e você está seguindo, achando que está fazendo a coisa certa, mas tem que parar e estudar a palavra e pedir sabedoria a Deus, que é o qual ele é o dono da sabedoria. Então, porque se você ficar só no leitinho, quando vão passar uma mensagem, né, mais forte, uma palavra mais de conforto, que lhe, né, lhe traga ao confronto, então você vai começar a jogar pedra naquele irmão ali. Então você tem que estar balizado na palavra e focado no evangelho. Então, se teu líder está ensinando errado, ele que vai pagar. Então, se tiver, como hoje, a gente tem que estar esperto porque Jesus falou em Mateus 23, Mateus 24. Então, são muitos que vão enganar, mesmo os, né, que estão na liderança, né, vão atrás dos lucros. Então, vão botar as suas igrejas em negócio, entendeu? Negociar com os governos para que aceite, né, o conceito dele. Então, para esses aí que vai ficar nesses, com a sua igreja, né, determinada a ficar ela presa num líder governo que só aceite as propostas dele, então o que Jesus falou em Apocalipse, fuja dele para que não caia, né, nas pragas, não for ocorrido no meio das pragas. Então fuja. Mas se o teu líder está ensinando certo e você vê mais que a palavra, mas sempre você corrigindo. Vá na sua Bíblia, corrija se está falando certo, se está pregando a verdade, se anda de acordo com a palavra, assim como Jesus errades por não examinar as escrituras. Então, se a gente não está pregando uma coisa lá que não está dentro das escrituras, a gente tem que corrigir. Vê o irmão, oh, essa palavra aqui, tu pregou dessa forma e por que está dessa forma? Então chama ele, fala da forma que tu entendeu e vai entrar num acordo. Assim como Jesus falou que tem que, né, onde tiver um, dois ou três, né, ela estava falando de uma reunião, de tratar de assunto. Então, vai lá e conversa. Então, se não entendeu a mensagem do teu pastor, chegar no final, terminou o culto, me ensina e me explica aqui sobre esse respeito dessa palavra aqui, o que é isso, que eu estou entendendo dessa forma. Então, me explique. Então, a gente tem que estar sempre atento hoje, que é o que Jesus manda estar atento, focado na palavra. Então, e a sabedoria quem nos dá é Deus. Então, como eu já falei sobre a respeito de congregação, a gente tem que ter um lugar para a gente congregar. Não é que a salvação vem através da igreja, porque um templo é só para a gente se reunir. Você já tem que estar com Jesus na sua vida, ter no que você se decide a andar com Ele, a estar com Ele. Porventura, assim como está escrito lá em segunda Romanos, não existe segunda Romana, segunda Coríntios, né? Porventura não olhar se Cristo está, né,
com você, então você tem que fazer essa análise em você, se Jesus está contigo. Então, em termos de igreja, se vê que, como eu falei, que Jesus trata de uma igreja e trata das igrejas. A gente tem que prestar atenção nisso. Apocalipse 21, verso 22, falando do céu, que lá não precisa de uma igreja, porque lá João, né, ele dando a visão a João, não precisava de um templo, porque Jesus era o templo. Então lá não precisa de um templo. No verso 22, no capítulo 22, né, no verso 16, já vai falar das igrejas, né? Porque ele estava falando da terrena, das igrejas, né? Que da visão que ele deu para respeito do anjo às igrejas. Isso está em Apocalipse 22, verso 16. Você pode pegar a sua Bíblia e ler, pode pegar Apocalipse 21, capítulo 21, verso 22 e ler também. E você pode ver também Apocalipse 3, verso 1, se eu não me engano, 14, a seguir, falando de igreja e as igrejas. Não importa a quantidade de igreja. As que vai estar pregando certo, tem vários tipos de igreja, né? Que umas vai estar pregando a verdade, outras vai estar pregando mentira. Então, Jesus veio para buscar um povo no meio do povo. A gente não tem que entender essas coisas. A igreja não vai salvar ninguém. É só um lugar para reunião. Assim mesmo, em Número capítulo 10, Moisés tinha suas congregações. Pode pesquisar lá, Moisés, Número capítulo 10. Êxodo 36, onde trata também das ofertas. Então, vai falar que Moisés tinha suas tendas ali, né? Quando tinha reunião das suas tendas. Mas Jesus nunca condenou a igreja. É como eu falei lá no princípio, né, que Jesus estava fazendo sua missão, que o evangelho era só para dentro de Israel, para a casa de Israel, entender que Jesus estava cumprindo a sua missão, estava cumprindo a lei. Ninguém podia cumprir a lei. Então Jesus estava com seus discípulos. Seus discípulos, Jesus era a igreja. Assim como eu falei da pergunta, por que teus discípulos não jejuam? São vários textos falando sobre a respeito disso. O pessoal cobrava. Por que teus discípulos não jejuam? Se ele estava com Deus, estava com Jesus, né? Então como é que se podia jejuar? Assim como a noiva, no assunto sobre a noiva, né? Se ele estava junto, né, com o noivo, como é que ele podia? Não, então tem coisas que a gente tem que analisar ponto por ponto, saber o que está falando, saber o que está pesquisando. Então são menos detalhes que às vezes faz a gente tirar até do caminho de seguir a palavra de Deus. É como Jesus dirigiu aquela palavra, nem entra e nem deixa o outro entrar, porque a gente vai tirar aquela pessoa que está afim de ir para a igreja. O pessoal está falando que a igreja é isso. E você pode se tornar no final, né, como os peixes lá, ficar de fora. Então, isso acontecia com os fariseus, nem ele entrava, nem deixava entrar. Então, se o teu líder, como eu já falei, não estiver te ensinando certo, peça graça a Deus, vai para outro canto, que se você tiver outra coisa no assunto principal, se eu ficar em casa, não estiver congregando, eu estou com meus irmãos ali, estou congregando, que é o que Paulo sempre falava, congregação para se conhecer, para ter contato com os irmãos, é a reunião. Então, se você estiver só em casa e você não estiver estudando a palavra, estiver só assistindo televisão, curtindo o mundo, a sua fraqueza espiritual vai lhe jogar lá para baixo e no fim, depois você não é nada, morre espiritualmente. Porque não vai ter ninguém para te ajudar e depois você vai começar a recusar todo mundo, né? Achar que a sua mente vai turbar, achar que você é o cara, não precisa mais de nada e já era. Então, o resultado é se afogar. Então, tem que estar num lugar, mesmo que tiver isso. Nunca numa igreja você vai achar ninguém perfeito.
perfeito só um. Então, quando Jesus trata do joio, é dentro da igreja. Então, você sempre vai achar a igreja que esteja gente certa e gente sempre errada. Vai ter doente e são. Vai ter sempre esse tipo de gente. Para que você aprenda a lidar, né? E comece a buscar a Ele e focar só nele. Entendeu? Se você puder ajudar, ajude. Se não puder, assunto encerrado. Que Deus te abençoe. Vamos focar na palavra.